Tabela periódica. Todos que estudam química um dia na vida devem ter ouvido falar da tabela periódica. Mas o que realmente é isso? Para que ela serve? Quem inventou? Todos esses questionamentos são frequentes para quem começa a lidar com o estudo da tabela periódica. E por isso, buscamos hoje a compreensão desse conteúdo de grande relevância para a química. A tabela periódica dos elementos químicos é a disposição sistemática dos elementos na forma de uma tabela, em função de suas propriedades, e é extremamente útil para se prever características e tendências dos átomos. Para que a tabela periódica fosse construída, a descoberta individual dos elementos químicos foi necessário, pois através da percepção da existência de algumas regularidades no comportamento dos elementos até então descobertos, os cientistas começaram a procurar modelos para reconhecer as suas propriedades e desenvolver esquemas para sua classificação e ordenação. Portanto, a construção da tabela periódica em si é um conjunto de pesquisa de diversos cientistas que estudaram isoladamente os elementos e suas propriedades. Mas a sua organização, como conhecemos hoje, e as informações que podemos tirar dela, é creditada a alguns cientistas em especial. Em 1864, o químico alemão Julius Lothar Meyer estudou a relação existente entre o volume atômico dos elementos e as respectivas massas atômicas a partir dos elementos conhecidos da época. Representou graficamente o volume atômico em função da massa atômica relativa, e através da curva obtida, conseguiu agrupar vários elementos em famílias. Chegou assim a uma classificação periódica dos elementos, que tinham propriedades semelhantes, sendo assim um esboço da tabela periódica atual. Bom, o cientista considerado o pai da tabela periódica atual foi Dmitri Ivanovich Mendeleev, que nasceu na Sibéria, sendo o mais novo dos 17 irmãos. Mendeleev foi educado em São Petersburgo e posteriormente na França e Alemanha. Conseguiu o cargo de professor de química na Universidade de São Petersburgo e escreveu um livro de química orgânica em 1861. Em 1869, enquanto escrevia seu livro de química inorgânica, organizou os elementos na forma de tabela periódica atual. Mendeleev criou uma carta para cada um dos 63 elementos conhecidos. Cada carta continha o símbolo do elemento, a massa atômica e as propriedades químicas e físicas. Colocando as cartas em cima de uma mesa, organizou-as em ordem crescente das suas massas atômicas, agrupando-as em elementos de propriedades semelhantes. Formou-se, então, a tabela periódica. A vantagem da tabela periódica de Mendeleev sobre as outras é que esta exibia semelhanças, não apenas em pequenos conjuntos como tríades. Mostravam também semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal. Em 1906, Mendeleev recebeu o Prêmio Nobel por este trabalho. Em 1913, o cientista britânico Henry Moseley descobriu que o número de prótons no núcleo de um determinado átomo era sempre o mesmo. Moseley usou essa ideia para o número atômico de cada átomo. Quando os átomos foram ordenados por ordem crescente do seu número atômico, os problemas existentes na tabela de Mendeleev desapareceram. Devido ao trabalho de Moseley, a tabela periódica moderna está baseada no número atômico dos elementos químicos. A tabela atual é bastante diferente da de Mendeleev. A tabela periódica é agora de vital importância no estudo da química, fornecendo um enquadramento útil para classificar, sistematizar e comparar as muitas formas diferentes de comportamento dos elementos, agrupando-os em propriedades periódicas. A tabela tem encontrado muitas aplicações em química, física, biologia, engenharia. Com o passar do tempo, os químicos foram melhorando a tabela periódica moderna, aplicando novos dados, como as descobertas de novos elementos ou um número mais preciso de massa atômica, e rearranjando os existentes, sempre em função dos conceitos originais. Por hora é isso, espero que tenham gostado e que façam bom uso. Se quiser continuar assistindo vídeos como este, é só seguir o nosso canal e acessar o nosso blog.